Lendas de Setarca, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarca, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 3. Siga as borboletas. Essa é uma noite levemente calorosa, mas o vento refresca todos e faz com que as árvores dancem lindamente. Gá está dormindo e tem novamente o mesmo sonho da outra noite. Ela está se vendo de frente para o próprio reflexo e a outra Gá está com Setarca em suas mãos e vira ele de cabeça para baixo. A bruxa se espanta e vê Setarca em suas mãos sem saber o que fazer. Ela volta sua visão para o seu outro eu e vê novamente surgindo as 10 esferas luminosas. Mas dessa vez, uma única delas foi em sua direção. Gá então repetiu as ações. Virou Setarca de cabeça para baixo e neste momento ouviu um rugido. Ela soltou o monumento de suas mãos por instinto, porém o continente começou a flutuar. Logo em seguida, a esfera de seu reflexo veio em sua direção, e a bruxa segurou com sua mão esquerda. Ao tocar na esfera, ela se tornou esverdeada, e tomou uma forma diferente, como se antes fosse uma esfera de fumaça e estivesse se tornando para algo de vidro. E através dessa esfera cristalina, ela viu a imagem de um grande dragão verde, com um corpo longo, quadrúpede, caminhando por um bosque, parecido com o de sua vila. Ao continuar observando a esfera, o dragão, que estava quase estático, se vira na direção de Gá e começa a encará-la como se ele também estivesse vendo a bruxa através da esfera. Gá se espanta com isso, mas ela continua encarando com curiosidade, até que ela passa a ouvir ecos vindo dessa esfera, que formaram palavras perfeitas em sua mente, dizendo: Você chegou enfim, então venha até mim, te aguardo no confim. Gá sente uma energia muito forte e continua sentindo como se algo maior estivesse lhe chamando. Gá finalmente acorda e rapidamente se senta em sua cama, pensando em tudo isso. Ela se pergunta por que sua mente sempre continua levando para este lugar. Depois de um tempo refletindo, Gá se levanta, vai até seu banheiro e lava o rosto usando a água de um balde ali do lado. E depois vai até sua sala principal. Lá ela abre a janela e começa a sentir o vento que vem do bosque, passando por sua casa, que dá um frescor para sua mente. Gá fecha os olhos tentando fugir de si mesma. Ela continua apenas sentindo o vento, o cheiro que vem da floresta. E então sua mente te leva para as vezes que ela sempre caminhava por ali colhendo frutas. Gá quase podia sentir como se estivesse caminhando por aquela terra pura do bosque. De olhos fechados, mas com a mente aberta, ela estava aos poucos se tranquilizando. Entretanto, seu sossego começa a ser interrompido quando ela começa a ouvir novamente uma voz lhe chamando. Gá não consegue entender uma única palavra, mas ainda assim, ela sabe que está lhe convocando. Então, em sua própria mente, ela segue buscando a origem dessa voz. Gá caminha por um tempo dentro do bosque até chegar em uma parte com uma grande árvore, e lá encontra uma figura em pé parada. Era uma maga que estava de costas, o que desperta a curiosidade da bruxa. Não demora muito para tal figura também notar sua presença e se vira. E para surpresa de Gá, aquela ali em pé é ela mesma segurando Setarca em seus braços. A bruxa então abre os olhos e fica ofegante e desesperada com tal imagem. Ela senta ali no chão de madeira próximo da janela e fica com essa imagem presa em sua mente. Depois de alguns minutos raciocinando, ela retorna ao seu quarto, se senta na cama e começa a meditar. E durante a meditação, ela usa um mantra especial para ativar uma magia de foco. Enquanto focava e meditava, ela estava segurando uma pedra de conjuramento para auxiliar neste momento, pois ela pretendia fazer algo grande. Gá começou a conjurar um portal ao seu redor. Conforme o portal se abria, ela só pensava na cena de seu reflexo.
Gá então se imaginou com aquela imagem de Setarca em suas mãos, até que o portal se comprimiu e tomou essa forma exata. E então ela utiliza a pedra de conjuramento e vira este portal de cabeça para baixo, querendo atravessar para o outro lado. A bruxa então entra em um estado profundo dentro de sua mente, apenas controlando o portal em suas mãos inconscientemente. Dessa forma, o portal foi ganhando uma proporção mágica muito grande. Neste estado, ela sente apenas sua mente se esvaziando e viajando por aí. Enquanto ela estava em transe, não se sabe ao certo quanto tempo se passou durante esta meditação. Mas aos poucos, Gá sentia a atmosfera mudando ao seu redor, o que diminuiu sua tensão, facilitando a magia de foco. Ela sentiu o vento invadindo o seu lar, que poderia ou não ser da janela que poderia ainda estar aberta. Mas isso também lhe acalmava. Gá, aos poucos, conseguiu se reconectar com sua mente e sentiu que realmente tudo estava diferente ao seu redor. Sua cama já não estava mais ali e ela estava meditando na grama. Gá abre seus olhos e aos poucos seus sentidos retornam ao normal. Ela sente um calor incomum para essa região. E assim que recobra sua visão, ela vê um lugar aberto, cheio de presenças poderosas, como se estivesse em uma parte nunca antes vista no Bosque das Vilas. Havia muito tempo desde que algum mago pisou neste solo sagrado. Porém, Gá não sabia disso. Tudo em sua vista parecia muito novo, muito vivo, conservado e encantador. E então logo um vento forte transpassa todas as árvores ao redor de seu local de meditação. Quando o vislumbre da bruxa diminui, ela percebe que ali já não há mais a vila, mas sim diversas árvores únicas e também diversos panapanás de borboletas semelhantes às que vivem próximos de sua vila natal, porém em maior número, maiores e mais belas, todas elas emanando um poder extraordinário. Não demorou muito para os grupos de borboletas perceberem a presença da bruxa, e então elas vão em sua direção. Gá não se assusta com esse acontecimento inesperado, pois, na nação de Aiza, a borboleta é considerada um ser quase sagrado. Então, para qualquer um bem entendido, esse momento é um bom presságio. E nessa pequena distração de Gá pensando em sua sorte, as borboletas das cores mais diversas e belas possíveis começam a rodopiar ao seu redor, como se um moinho de vento estivesse levando folhas secas coloridas para outro lugar. Gá fica um tempo apenas observando esse conjunto de borboletas, e mesmo não conseguindo se comunicar diretamente com elas, a bruxa sente que estão todas felizes e impressionadas por verem alguém diferente e com uma boa aura neste local sagrado e solitário. Aos poucos, então, os panapanás diminuem a velocidade e voltam sua atenção para outra coisa. De forma quase enfileirada, elas saem voando lentamente, criando um imenso rastro colorido e magnífico no ar, que segue em direção a uma região mais densa na floresta. Gá começa a seguir o rastro colorido e nota que ela está indo em direção aonde seria a Vila do Abismo em Setarca. Enquanto seu vislumbre passava e a bruxa seguia o caminho criado pelas borboletas, Gá começa a refletir racionalmente e percebe que a energia grandiosa que ela sentiu ao chegar neste mundo astral estava presente em todas as criaturas. Em seu traço sensorial mágico, era como se uma massa de poder sobrevoasse os céus, e rapidamente ela entendeu que essa era a magia arcana dos seres sagrados. E logo em seguida, colocando em um parâmetro mais justo, Gá notou que a energia desses panapanás de borboletas era mais forte e intensa do que a de diversos magos que ela já pôde encontrar. E enquanto sentia tudo isso através de sua magia sensorial, algo mais espantoso ainda lhe chamou a atenção. Por todo esse novo continente estão espalhadas várias fontes gigantescas de magia arcana que clamavam por sua atenção, praticamente berrando aos seus ouvidos, sem emitir sequer um único som. E ela percebeu que o caminho trilhado pelas borboletas estava abrigando uma dessas fontes de magia que estavam em níveis onde ela nunca sentiu antes. Talvez nem a Rainha da Rosa Branca e suas 3 mestras juntas chegariam ao nível de poder que ela sentia. Chegando na área mais densa indicada pelas borboletas, a bruxa se impressionou
pois era muito parecido com uma área do bosque de seu mundo. Porém, nesse grande conjunto de árvores, estavam abrigados diversos e imensos casulos, que se juntavam e formavam belas paisagens compostas por fluidos, seda, galhos e folhas. Mas além disso tudo, uma grande árvore estava escondida neste mundaréu de casulos que lhe chamou bastante atenção. Ao adentrar mais fundo neste local, ela observa um objeto estranho, do tamanho de um arbusto grande. Ao mesmo tempo que ele parecia ser um casulo, sua aparência era de um grande musgo metálico afiado. Muitos até poderiam pensar que era uma grande pedra preciosa e querer vendê-la, de tão cintilante e atraente que era seu brilho. Porém, muitos também se assombrariam pensando no tipo de criatura horrenda que se formaria ali. Sem hesitar muito, Gá continua andando em direção ao casulo, enquanto todos os panapanás ficavam agitados de alegria ao fundo. A bruxa toca o casulo, que parecia ser a origem da voz que estava lhe chamando desde o momento de seu ritual, e então ela passa a ouvir sons estranhos. De início, ela pensava que era alguma alucinação, mas pensando no ritual em sua vila, ela conjurou o reflexo do verdadeiro usando sua mão livre. Ao lado da bruxa surgiu um espelho nebuloso, como se fosse uma fumaça sem forma, e graças ao poder do verdadeiro, ela conseguiu compreender estes sons afiados, que pareciam sair de uma boca cheia de navalhas conversando com sua alma. Enquanto permanecia tocando este objeto metálico, ela via uma luz emanando ali dentro, saindo como se fosse uma fumaça verde e arrodeando sua mão, estabelecendo uma conexão ainda mais forte. E além disso, Gá finalmente viu a silhueta de uma criatura ali dentro do casulo, que falou diretamente com seu coração as seguintes sentenças. Jovem bruxa, seja bem-vinda a este lugar. Dila, a fera arcana do inexistente, é como eu costumava me chamar. Esta é a dimensão mística, meu grande lar. Um local que sozinho criei e cuidei. O local de onde Setaka sempre observei. Um local sagrado para o pobre e para o rei. Mas me encontro neste estado. Meu corpo e de meus irmãos foi estilhaçado. Sou um ser imortal aprisionado. Clamo por vossa intervenção. Revivi diferente de meu irmão. Podes encontrá-los em sua visão. Sei que espalhados eles estão, vivendo como auras flutuantes, que já foram grandes seres dominantes, esperando sua doce alma brilhante. Não me rodeei deste casulo, meu corpo permanece nulo, há 2 séculos que eu durmo. Você veio como última esperança, será nosso vento de mudança, pois grande é vossa temperança. Gá então desencosta sua mão do casulo e tenta entender o significado de tudo o que ouviu em sua mente. No entanto, de imediato ela apenas começa a chorar, sentindo todo o sofrimento que estava carregado neste mero casulo. Ela então percebe que a cor verde intensa do casulo é a mesma da fera de sua visão, e liga os possíveis fatos de que aquele dragão na esfera era este mensageiro aprisionado. E ao se perguntar sobre as outras 9 esferas, ela percebe que as outras energias que disputavam sua atenção no caminho eram as auras das outras feras sagradas. Mas de cara, algo lhe chama muita atenção. 10 são as feras arcanas da lenda. Porém, se incluir a energia de Dila, ela sentia apenas a presença de 8 feras. Depois de muito refletir sobre esses acontecimentos, enquanto as borboletas ainda dançavam ao seu redor na floresta, Gá começa a sentir uma fadiga muito grande e acaba caindo exausta ali mesmo. No chão, aos poucos a bruxa entra em transe. Ela sente diversas borboletas pousando em seu corpo e sente seu sangue endurecendo, como se ela estivesse aos poucos se tornando uma árvore. Gá continua sentindo isso, até que finalmente abre seus olhos e percebe que ela ainda estava meditando com o portal em suas mãos, enquanto levitava em cima de sua cama. Ao notar essa situação, ela se espanta, já que nunca fez algo do tipo antes.
Dessa forma, o portal se desfaz instantaneamente e faz com que ela caia de volta em sua cama. Rapidamente esse conforto aconchegou sua mente pesada e cansada. Porém, não demorou muito para ela perceber que algo estava errado. A bruxa estava deitada de forma desajeitada e logo em seguida se sentou com pernas cruzadas na cama, olhando tudo ao redor dentro de sua casa. Ao mesmo tempo que ela estava enxergando tudo normalmente, luzes estranhas atravessavam sua visão. Ao fechar seu olho direito e se concentrar bastante, ela nota que essas luzes têm o mesmo padrão de movimento das borboletas do mundo místico. Ela então se levanta, vai até o banheiro e olha o reflexo de seu rosto na água. E assim nota que seu olho esquerdo estava emanando um brilho esverdeado. Então ela começou a compreender. Nas histórias que ela aprendeu com suas mestras, havia descrição sobre o mundo místico, que é uma dimensão sobreposta à Setarka. Elas duas coexistem, mas não estão totalmente entrelaçadas. Porém, as feras arcanas conseguem transitar entre os dois mundos com facilidade. E é por isso que ela crê que existirem tantas borboletas no bosque. Em sua mente faz todo sentido que elas sejam os guardiões de Dila. De alguma forma, ela entende que tanto o seu corpo travado como se estivesse endurecendo e o olho verde vendo borrões do mundo místico são parte dos poderes de Dila. Existem alguns raros clãs que utilizam da magia arcana e são capazes de enxergar traços dessa outra dimensão e interagir com alguns locais, mas não atravessar o outro lado ou enxergar com clareza este lugar como a bruxa acabou de fazer. Gá passou um certo tempo em pé olhando seu reflexo e pensando sobre tudo o que aconteceu. Ela então, em determinado momento, vai até sua sala ver o lado de fora e notou que ainda está de noite. Gá, em um ato inesperado, se arrumou e saiu da vila escondida. Ela estava determinada a identificar o local onde encontrou Dila em busca de mais respostas. Ela segue pelo caminho para a Vila do Abismo refazendo seus próprios passos. E então, usando sua visão borrada, ela encontra o local onde supostamente estava o casulo de Dila. Quando a bruxa se aproxima deste local, é quase como se ela estivesse amparada por aquela enorme árvore e guardada pela imponente energia da fera arcana. Ela fecha os olhos sentindo esse momento como se estivesse simultaneamente entre os dois mundos. Mas algo chocante desvia sua atenção. Em Setarka, ela consegue sentir uma energia muito parecida com a de Dila em uma direção onde ela não sentiu no mundo místico. Sem nem pensar duas vezes, Gá usa de sua pedra de conjuramento para chamar sua montaria ilusória. A montaria de Gá é semelhante a um cavalo coberto por um manto florido. Ela monta e começa a cavalgar em direção de seu novo destino. O novo destino de Gá, você deve se perguntar. Nem ela imagina, e nós só descobriremos no próximo capítulo. Até a próxima! Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber, voz na abertura e no encerramento de Lucas Santos.